Assim, quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar em instituição financeira em 91. Então, aí quando tu fez a administração, tu já fez pensando nisso? Tu já queria trabalhar em instituição financeira? Porque eu ou já foi porque trabalhei. Quando eu surgiu? comecei a faculdade, eu tinha eu tinha pouco tempo que eu tinha entrado no banco, né? E aí aquilo ali, assim, eu Calma, estava em dúvida. Tu já trabalhava no banco quando Já, entrou na faculdade? já. Eu comecei em 91 e a faculdade eu comecei um pouquinho depois, acho que uns 2 anos depois que eu comecei a faculdade. Então, já estava trabalhando em banco, né? Na verdade, no banco econômico. E aí, aquilo ali, assim, aí eu fiquei na época muito em dúvida se eu fazia administração ou se eu fazia economia. E até hoje, assim, eu me arrependo um pouco porque eu gosto muito de economia. Mas a administração me deu uma base de tudo, né? Aquela coisa tipo, hoje em dia as pessoas às vezes parecem até que tem um pouco de preconceito com o curso, mas... Tem muito. Né? Não é pouco, mas quando não. eu me formei... Tem muito. mas quando eu me formei não era, muito pelo contrário. Né? A gente, era uma profissão muito valorizada porque, assim, é o generalista, tudo bem, porque você vai, né, você estuda um pouquinho de cada coisa ali, mas aquilo ali te traz uma bagagem muito grande. Sim. E com o tempo que você vai entendendo isso, né? Então, tipo, hoje eu vejo, assim, que quando eu estava no banco, eu ganhei um prêmio, que eu fui destaque em gestão de pessoas, todo o Norte e Nordeste, e eu falo, e muito do que eu aprendi em gestão de pessoas, fui estudar, tem a ver com a base ali também, que a gente passa a enxergar o todo do negócio. Você entende que aquilo ali não é só você fazer negócio, é você cuidar das pessoas também, fazer com que elas se desempenhem bem o papel delas, ajudar, potencializar aquele resultado das pessoas. Então, acho que um curso, assim, quando as pessoas falam, eu falei, depois para mim foi muito bom. Embora eu tenha ficado muito em dúvida, eu acho que foi excelente. E você complementa depois. Né? Você vai complementando. Recentemente eu comecei, em setembro, na verdade, bem recente mesmo. Comecei a fazer um MBA na PUC do Rio Grande do Sul, que é um MBA em Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular. Uhum. Aí as pessoas dizem, Ana, mas você é responsável pela área de investimentos, trabalha com investimentos, tem tanta certificação e por que nisso? Eu falei, porque complementa, agrega mais no que eu sei e não deixa de ser algo que vai ser olhado muito daqui para frente. Os profissionais dessa área estão sendo já altamente requisitados, profissionais que tenham entendimento do que significa, né, essa sigla. Toda hora a gente vê agora ESG, que é uma sigla em inglês, né? Você tem que olhar para complementar. Não necessariamente você tem que fazer aquele especialista que você só vê aquilo. Sim. Algo que acrescenta aquilo ali te dá uma bagagem boa também, né? Então, foi o que eu fiz com investimentos. Você trabalhando no banco, fui gerente geral durante muitos anos, você lida com pessoas, aí você vai complementando. Eu fiz vários outros cursos, né? E acho que a economia não dá essa base, não. Dá, a economia você ela seria... é muito específica. Ela é seria muito mais específica. técnica. Exatamente. E assim, você tem como ter acesso... É aquela coisa... Você não vai ser um economista, né, técnico, mas você vai ter aquelas noções de economia, o entendimento daquilo tudo. Né? E mudou muito, né, da tua época. Porque na tua você se formou quando? Em 95, você falou? 96. Pronto, em 96. Em 96, acho que não tinha nem Google. O Google só estourou mesmo entre 2002 e 2008. Então, realmente, porque é isso que eu falo. Hoje as universidades que não entregam mais do que conhecimento hoje, elas não têm o que entregar, porque o conhecimento hoje é democrático. Então, a pessoa, agora na sua época não era, né? Na sua época, quando você escolhia, por exemplo, eu vou fazer a administração, era como se você estivesse abrindo um pouco, de certa forma, abrindo mão do conhecimento de economia. Exatamente. Que seria muito difícil conseguir esse conhecimento fora da faculdade. Exatamente. Mas hoje eu sei que você falou, a gente tem acesso a tudo, né? Que eu falo, quem tem disposição para poder aprender, e uma outra coisa que eu falo também, a gente tem que desmistificar essa coisa da idade, né? Quando eu falo assim, todo mundo pensa assim, quanto anos? Não, eu trabalho há 31 anos em instituição financeira. Todo mundo olha assim. Aí eu falei, gente, a gente tem que estar se inserindo o tempo todo, né? E se a gente gosta de fazer aquilo ali, não tem aquela... Às vezes eu vejo pessoas com 30 e poucos anos de idade, 40 anos de idade, eu já estou velha. Eu falei, minha gente... né? Acorda, você tem que estudar, você pode fazer uma nova profissão. E quando eu saí do banco, depois de quase 22 anos, né? Eu estava falando, entrei em 91 no Banco Econômico, trabalhei, na verdade, eu não trabalhei no banco, trabalhei na corretora, né, era Econômico, CCVM, na corretora de câmbio e valores imobiliários. Foi ali que eu comecei a entender mecanismos de investimentos, e naquela época não se falava, não tinha nem noção do que ia se tornar o que se tornou hoje. As pessoas, e hoje ainda é minúsculo, né? Ainda é minúsculo, comparado com o mercado fora, né? Totalmente. Então,